Bom, um amigo aí perguntou como que ficaria uma API em .NET Framework, né, do antigo 4.6 no caso aqui, para migrar para o .NET Core, .NET 6 no caso que foi feita essa migração, mas já vamos passar ele para o .NET 8 até o final do ano. Enfim, quais são as diferenças? Né? Nesse caso aqui específico, ele é um projeto que, apesar de estar em .NET Framework, ele já utiliza Entity Framework. Não é o Entity Framework Core, mas já utiliza Entity Framework. Então tem algumas particularidades em relação a ambos. Primeiro, vai demorar para fazer, vai ser trabalhoso fazer essa migração? Depende. Depende de como está estruturado o seu projeto e como você quer estruturar o novo projeto. Esse projeto antigo aqui, ele está com a seguinte estrutura, né? Ele tem a camada BO, a camada Business, que é onde está toda a regra de negócio. Aqui está tanto a regra de negócio quanto a regra de acesso a dados. Então ele acessa diretamente ao dado, ao contexto aqui. Ó. Então fez um remove, fez um save change, esse Entity Framework, fez um find. Aqui no selecionar ele fez um find, ok? Faz o return. E ele não tem injeção de dependência, ele não tem CQRS, não tem mediator, então tem uma série de coisas que ele não tem, um projeto mais simples. Todos os métodos são síncronos, não são assíncronos, né? Então ele retorna sempre o objeto. Essa camada de BO, nós temos a camada de models, né, que é as entidades, onde faz as referências das entidades, todas elas herdam ou do MB empresa, que tem uma empresa ID, ou do MBase, que tem esses dados comuns das entidades, tem os enums, né? E tem também a parte de migrations do Entity Framework, e tem a parte de configuração do contexto, né, do Entity Framework, e por fim as controllers. As controllers, igual eu estava mostrando aquela outra, tem uma particularidade. Primeiro, ela sempre é a HTTP Action Result, sempre vai retornar isso. Então tem o authorize aqui, né, para verificar perfis de acesso, o route, essa API aqui, antiga, quando você quiser fazer o route, você tem que colocar o caminho completo, até da controller, mesmo ela já estando dentro da controller, algo que no .NET Core não tem. Já no projeto que migramos, a coisinha muda de sentido, né? Primeiro, separamos o projeto. Aqui nós separamos em projeto. Aqui o projeto teste, né, onde vai ter os nossos testes unitários. Estamos começando a fazer ele ainda. Não tem nada ainda bem implementado, vamos dizer assim. E nós temos também a parte do projeto em si, onde nós temos a camada Application, a camada Domain, a camada Infraestrutura e a camada API. Na camada API é onde nós temos os assets, né, que são, se precisar de imagens para retornar. Aqui é uma API, mas pode ser que tenha também. A parte de autenticação do client, né, que faz o método que a gente tem para pegar dentro do token qual é a empresa que ele está logado, qual é o ID do usuário, qual é o perfil do usuário, e uma imagem, um método aqui de salvar imagem. Uma coisa diferente aqui, sempre métodos assíncronos, async task retornando um valor. Já começou a mudança por aí. Temos a configuração do AutoMapper, para details, configuração de injeção de dependência. Essa injeção de dependência aqui é do repositório, ainda está em transiente, porque tivemos um problema com uma das classes, mas vamos mudar para escopo. Temos a injeção de dependência da camada Service. Temos a injeção de dependências do Swagger, né, que é uma parte de configuração do Swagger. Essa API antiga ela não tem Swagger, a nova tem. O Job, né, que é para startar, fazer métodos automáticos, né? A parte do Logger, a Serial Logger, e aí estamos utilizando os Middleware para filtrar exceptions. A parte do Web Settings, né? No caso lá era um Web Config, aqui é o Web Settings para
fazer toda a parte de configuração. O program.cs, program.cs é onde está todas as starts, né, aqui é a injeção de dependência do contexto. Injetamos eles em três contextos diferentes: context pool, DB contexto normal e context vector. Depende de onde estamos utilizamos camadas separadas aí do contexto. Aqui estou utilizando MySQL, a injeção de dependência do repository daquela classe, a do service e a de serviço de integrações. O Quartz para fazer a parte do jobs, o Context Actor para pegar os detalhes do token, aqui a parte do controller, aqui eu coloco, né, uma policy para deserialização de JSON, onde ele permite valores nulos, o AutoMapper, o Swagger e assim por diante. Aqui a autenticação do builder. E assim finaliza a parte da API. A parte do application, nós temos as abstrações. Como trabalhamos com injeção de dependência, nós temos algumas abstrações aqui, que são as interfaces, né? Aqui as interfaces do Entity Framework, quando é o método assíncrono, daqui das expressions, aqui do repository, aqui do context do repository, da expression do repository, de persistência do contexto, do meu próprio repository e do Unity of Work. Aqui também das integrações, né? Então todas as partes aqui dos repositories, então todas as partes de contexto nós temos eles aqui, ok? Deixa eu ver o que mais. A parte das nossas DTOs, nós temos nossas models no Discord e no Application. Agora nós temos a parte do domain. Domain é onde estão nossas entidades, né? Toda a nossa parte de entidade, com uma exceção que agora não tem campo ID, porque o campo ID já estou pegando direto do MBase. Então o ID está aqui. É por Data Notation. Algumas classes são por Fluent API. Aqui o IEntity do Entity Framework. Os nossos enumerators, tem bastante enumerator aqui no projeto. Extensões métodos, eu quero criar mais extensões métodos também. As nossas models de auxiliares, né? Por exemplo, tem uma integração com alguma API, Totifs, Sankhya, Agric, Brasil API, enfim, TecnoSpeech. Então, todas as classes referentes à deserialização das APIs estão aqui. E, por fim, a infraestrutura. A infraestrutura, eu tenho os meus métodos, que lá que veio a grande diferença em relação ao projeto antigo. O projeto antigo nós tínhamos camada de acesso a dados e camada de regras de negócio juntas. Agora aqui não, nós temos a camada de repository, onde ela vai ter a parte de acesso a dados, sempre herdando do meu repository, onde eu tenho aqui os meus métodos padrões de todos os repositórios. Então, se eu tenho um repository, ele já está herdando daquele repository, então eu não tenho que implementar. Por exemplo, abastecimento. Abastecimento só tem um método de start que recebe o empresa ID. Todos os outros métodos já estão sendo implementados pelo repository, então eu não tenho que recriar eles. Que é o CRUD, né, de seleção, de alteração, deleção e assim por diante. Eu tenho meu contexto, né, que é a parte da minha persistência, com os meus mappers, fazendo o mapeamento dele via Fluent API. E eu tenho a camada de service. A camada de service aqui sim, e eu vou ter a implementação da minha regra de negócio. Quando é só acesso a dados, nosso projeto aqui, a controller não acessa repository, o controller acessa service, só acessa service. O service, se precisar de dados, é ele que vai acessar o repository, ele não vai acessar dados. E o repository acessa contexto, e o contexto acessa o banco de dados. Então fica nessa ordem. Então o repository sempre vai controlar o acesso a dados, vai resolver conflitos, vai resolver entidades. Se tiver duas inserções, ele vai resolver essas inserções. A camada service não tem que se preocupar com isso. Tanto que eu injeto aqui a camada de repository.
A camada de service, ela vai trabalhar com o controller, vai receber as mediações do controller e vai verificar. Eu preciso de dados, vou lá no repository e peço para ele. O repository vai no banco, pega os dados e devolve para a camada service. A camada service trata se tiver que tratar e devolve para o controller. Alguns pontos nós temos sim a parte de regra de negócio, como é esse caso aqui. Aqui não, aqui simplesmente vai verificar se existe. Repository existe? Retornou true? Vou retornar true. Retornou false? Retorna false. Pronto. Bem simples assim. Validar, né, para verificar se a entidade está com todos os dados obrigatórios preenchidos. E por último, lá no controller, que fica na camada de API, nós vamos ter algumas modificações de produto controller. Então a controller agora ela acessa o service. Aí temos algumas diferenças, né? Por exemplo, aqui sempre assíncronos. É um artigo result que vai retornar o quê? Um enumerable de produto. Um enumerable, um list, um list, que seja um tipo de lista de produto. Então ela vai pegar lá no service, vai pedir para listar, vai devolver essa listagem, foi no retorno not found, cada controller retorna ok produtos. Aqui não tem try catch, o erro, um bad request com a mensagem de erro, mas isso vai mudar também, porque estamos refatorando para trabalhar com Middle. Então o Middle vai capturar isso. Só que para isso acontecer a gente tem que fazer algumas mudanças. Já começamos, aqui a parte de router, eu não preciso passar mais qual controller que é, apenas a rota, diferente da API antiga. Esse daqui, esses dois métodos, por exemplo, aqui já estão trabalhando com um padrão que a gente quer trabalhar agora, que é o quê? Sempre vou passar o cancellation token no parâmetro, isso é automático, o próprio EF vai injetar o cancellation token para mim. Eu vou então trabalhar com um padrão que a gente chama de CQRS, que ele está aqui na camada de infraestrutura. O padrão CQRS, ele trabalha com aqui, ó, events, aí nós temos os commands e os carries e os validators. O que é um command? Tudo que é comando que vai fazer, por exemplo, uma inserção de dado, que tem uma regra de negócio, que vai ter uma deleção, uma atualização, é um command. Se é carry, vai apenas lá pegar os dados e devolver, aí já é carry. Se eu vou ter que pegar os dados, fazer alguma modificação nesses dados para depois devolver, é um command. Por que isso? Porque a ideia é a gente separar em bancos o que é a parte de consultas e a parte do banco mesmo de persistência. Toda vez que eu fizer uma inserção lá no banco de persistência, ele vai me disparar um evento. Esse evento vai ser assíncrono e ele vai entrar numa fila de prioridades e depois vai sincronizar o banco de request, banco de carry, desculpa. Para quê? Carry é o que mais consome recursos do servidor, é o que é mais acessado, é o que mais pesa no servidor. Então, separar isso em bancos distintos, em servidores distintos, você ganha mais estabilidade no seu projeto, quando o projeto começa a crescer. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu trabalho com CQRS, eu tenho que ter um quê? Sempre um request, um response e um render. O request é aqui que eu vou ter que precisar para trabalhar com esse request. Então, eu tenho um create, classe produto request. Ele herda da classe request e implementa esse response. O que ele precisa? Um classe produto de TO. O classe produto de TO tem esses dados aqui. Ele vai precisar disso. Então lá nele, deixa eu pegar a controller específica para ele, para vocês entenderem melhor. Classe produto. Então lá nele, no post, eu vou ter aqui do from body, um classe produto de TO e um cancellation token. Eu vou verificar se tem empresa ID, se não tem eu preencho, o usuário de cadastro e também a data de cadastro vai ser preenchido lá depois na hora do render. Aqui está o detalhe, quando eu trabalho com CQRS, eu sempre vou chamar o mediator consent, e vou passar quem que é o meu request. Então, o meu request, classe product request, passando então no STO dentro de data. Aqui o mediator já vai saber qual render chamar, através do request. Ele, através do request, vai saber onde que ele tem que jogar isso. No caso aqui, ele vai jogar para esse render aqui, ó. Create produto render. Então ele vai jogar para cá. Vai criar um logger do serial logger,
vai chamar o service, vai salvar, o retorno dele ele me devolve uma classe do tipo response. Esse response, voltando lá na controller, esse response é o que vai ser devolvido, ó, create class produto response, e eu devolvo ele lá para a controller, né, para a requisição da controller. Então isso vai acontecer em todos os métodos. Qual que é a vantagem disso? Eu separo responsabilidades do meu projeto, eu consigo controlar melhor a escalabilidade do meu projeto, consigo ter mais segurança no meu projeto, ninguém vai acessar nada diretamente, sempre vai passar por alguma camada. É um pouco mais verboso, tem que ficar criando mais classes, mas você ganha muito quando se utiliza esse projeto com vários programadores. É um padrão DDD. Todo mundo vai saber onde que cada item realmente está. Eu quero saber onde é que está o meu método de criação do usuário. Eu sei que ele vai estar lá em events, que ele vai estar em um handler, que vai ter o nome da classe e assim por diante. Então sempre vou saber onde está cada coisa. Demorou um pouco? Demorou. Olha só a diferença de projeto disso para esse projeto aqui. Ó. Esse projeto é bem mais simples. Só que qual era o problema dele? Trabalhar com versionamento. Se eu fosse trabalhar com versionamento aqui, quando a gente está com 10 programadores, é muito fácil ter conflitos. Outro problema que a gente tinha bastante nas migrations. Já que migration aqui, ela não tem o snapshot. O snapshot fica lá no banco. Então, às vezes, se o banco do cara tivesse visualizado, uma migration aqui ia criar uma migration que já tinha sido criada por outro usuário. Dava conflito. Se uma migration não estiver aplicada, o projeto não executa. Então, tem uma série de problemas. No .NET Core, a gente tem migration. Só que as migrations, elas têm sempre o snapshot. Tá aqui o snapshot. O snapshot diz para o Entity Framework o que já foi feito, o que que tem lá no banco, o que já foi criado. Para quando eu criar uma nova migration, independente do meu banco estar atualizado ou não, ele vai simplesmente criar a modificação que eu fiz. Quando eu der um update database, ele vai verificar no banco que tem aplicado, o que não tem, vai aplicar tudo. Outra forma também, se eu quiser aplicar uma migration manual, meu banco já está atualizado, mas não tem aquela referência da migration, eu posso referenciar ele manualmente lá dentro do banco, que não vai ter problema nenhum. Coisa que na API antiga não era possível. Então é isso. É um projeto bem diferente, bem mais trabalhoso, mas que resolveu bastante nossos problemas aqui de trabalhar em equipe.